Bom dia, mãe. Bom dia, Joyce. E bom dia para se mais alguém estiver me ouvindo, assistindo. Hoje é o capítulo 13. O capítulo 13 ele é um pouquinho extenso, porém tem muitas coisas interessantes que é muito bom. É só começar a falar que eu começo a bocejar. E eu não tô editando esses vídeos. Então, bora lá. Capítulo 13 de 1º Nefe no livro de Mórmon. Nefe foi um profeta também. Então vamos lá. Nefe vê em visão a igreja do diabo estabelecida entre os gentios, a descoberta e colonização da América, a perda de muitas partes claras e preciosas da Bíblia, o estado resultante da apostasia dos gentios, a restauração do Evangelho, o aparecimento de escrituras nos últimos dias e a edificação de Sião, aproximadamente 592 a.C. E aconteceu que o anjo me falou, dizendo: Olha, e olhei e vi muitas nações e reinos. E disse-me o anjo: Que vês tu? E eu respondi: Vejo muitas nações e reinos. E disse-me o anjo: Estas são as nações e os reinos dos gentios. Bom, vou explicar o que é gentio. Gentio somos nós que não somos judeus. Todos os que não são judeus é um pouquinho complicado para entender. Mas nós somos adotados na casa de Israel. Nós somos gentios, porque nós não nascemos na linhagem de Judá, ali no Oriente Médio, entendeu? Então todos que não são da linhagem de Judá, que foi a linhagem que Jesus Cristo nasceu, e nós aqui nós somos gentios, porque ele foi para os seus, tem a escritura que fala assim, ele foi para os seus e os seus não o reconheceram. Ele nasceu lá nos gentios, que estava sendo prometido na linhagem de, acho que de Davi também. E lá os fariseus da época não o reconheceram, entendeu? Então, quem reconheceu eles, que foi o povo que não viu pessoalmente, são os gentios. Então vamos lá. E disse-me o anjo, no 3. E disse-me o anjo: Essas são as nações e os reinos dos gentios. E aconteceu que vi entre as nações dos gentios a formação de uma grande igreja. E disse-me o anjo: Vê a formação de uma igreja que é a mais abominável de... Ah, tá. Aqui, ó. E disse-me o anjo, no 5. Vê a formação de uma igreja que é a mais abominável de todas as igrejas, que mata os santos de Deus. Sim, tortura-os e oprime-os e subjuga-os com um jugo de ferro e leva-os ao cativeiro. E aconteceu que vi essa grande e abominável igreja, e vi que o diabo era o seu fundador. E vi também ouro e prata, e sedas e escarlatas, e linho finamente tecido, e toda espécie de vestimentas preciosas, e vi muitas meretrizes. E falou-me um anjo, dizendo: Eis que o ouro e a prata e as sedas e as escarlatas e o linho finamente tecido e as vestimentas preciosas e as meretrizes
são os desejos dessa grande e abominável igreja. E também pelo louvor do mundo, destroem os santos de Deus e também os escravizam. Santos são todos aqueles que seguem a Jesus Cristo. Então, por isso que a igreja de Jesus Cristo chama a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Porque na Bíblia já falava que, como tem lá no Novo Testamento, os santos em Efésios, os santos em Coríntios. Então, os santos são todo aquele que se esforça para seguir a Jesus Cristo. No 10. E aconteceu que olhei e vi muitas águas, e elas separavam os gentios da semente de meus irmãos. E aconteceu que o anjo me disse: Eis que a ira de Deus está sobre a semente de teus irmãos. E olhei e vi entre os gentios um homem que estava separado da semente de meus irmãos pelas muitas águas, e vi que o Espírito de Deus desceu e inspirou o homem, e indo esse homem pelas muitas águas, chegou até a semente de meus irmãos que estava na terra da promissão. Então, no versículo 12 aqui, está falando que viu um homem, e olhei e vi entre os gentios um homem. Ele viu aqui nesse continente um homem que estava separado da semente de meus irmãos. Ele era da semente, ele estava separado pelas muitas águas. Ele estava em um outro continente, separado pelo oceano. E vi que o Espírito de Deus desceu e inspirou o homem. E indo esse homem pelas muitas águas, chegou até a semente de meus irmãos, que estava na terra da promissão. Então, a semente de Leí, que estava aqui nesse continente americano, um homem veio até ele. E esse homem, nós sabemos que é Cristóvão Colombo, que descobriu as Américas. Então, Cristóvão Colombo foi inspirado por Deus, né? Que ele não sabia que existia um outro continente, mas ele sentia e fez uma expedição e veio para cá e descobriu as Américas. E aconteceu no 13. E aconteceu que vi o Espírito de Deus inspirar outros gentios, e eles saíram do cativeiro, atravessando as muitas águas. Para vir para cá tinha que atravessar muitas águas, né? E aconteceu que vi muitas multidões de gentios na terra da promissão, e vi que a ira de Deus estava sobre a semente de meus irmãos, e eles foram dispersos pelos gentios e foram feridos. E vi que o Espírito do Senhor estava sobre os gentios, e eles prosperaram e receberam a terra por herança, e vi que eram brancos, muito belos e formosos, como era meu povo antes de ser exterminado. E aconteceu que eu, Nefe, vi que os gentios que haviam saído do cativeiro humilharam-se diante do Senhor, e o poder do Senhor estava com eles. E eu vi que as pátrias mães dos gentios estavam reunidas sobre as águas e também sobre a terra, para batalhar contra eles. E vi que o poder de Deus estava com eles, e também que a ira de Deus estava sobre todos os que se achavam reunidos para batalhar contra eles. E eu, Nefe, vi que os gentios que haviam saído do cativeiro foram libertados das mãos de todas as outras nações pelo poder de Deus. E aconteceu que eu, Nefe, vi que eles prosperaram na terra, e vi um livro que era levado entre eles. E perguntou-me o anjo: Sabes o significado do livro? E eu respondi: Não sei.
E ele disse: Eis que provém da boca de um judeu. E eu, Nefe, vi o livro. E disse-me o anjo: O livro que vês é um registro dos judeus, que contém os convênios feitos pelo Senhor com a casa de Israel, e contém também muitas das profecias dos santos profetas, e é um registro semelhante às gravações encontradas nas placas de latão, só que em menor número. Não obstante, contém os convênios do Senhor com a casa de Israel, sendo, portanto, de grande valor para os gentios. Esse aqui está falando da Bíblia, que a Bíblia foi escrita pelos judeus, a tribo de Judá. Então, aqui no continente americano, Leí estava sendo instruído sobre as Escrituras, e ele recebeu, no início de Nef, né? A gente viu que ele pegou o registro da mão de Labão, que era o registro de José do Egito que veio para cá. A linhagem de José do Egito, aquele que foi vendido no deserto. E aqui o anjo está falando sobre um outro registro que foi escrito pelos judeus. Esse registro é a Bíblia. Beleza, no versículo 24 agora. E disse-me o anjo do Senhor: Viste que o livro procedeu da boca de um judeu, e ao proceder da boca de um judeu, continha a plenitude do evangelho do Senhor, de quem os 12 apóstolos testificam, e eles testificam de acordo com a verdade que está no Cordeiro de Deus. Vamos ver esse livro aqui, ó. Vou clicar aqui no livro, aqui no versículo 23. E aconteceu que viu remanescentes da casa do Cordeiro de Deus, profecia do judeu, semelhante Messias do... Aqui, ó, no capítulo 12, aqui, ó. Mas assim diz o Senhor Deus: ó tolos, eles terão uma Bíblia, e virá dos judeus, meu antigo povo do convênio. O antigo povo do convênio. E que agradecimento dão aos judeus pela Bíblia que recebem deles, sim, que presta. Então é isso mesmo. É da Bíblia aqui. Beleza, eu tinha lido 24, agora eu leio 25. Estas coisas, portanto, são transmitidas dos judeus aos gentios em pureza, segundo a verdade que está em Deus. E depois de transmitidas dos judeus aos gentios pela mão dos 12 apóstolos do Cordeiro, vês a formação daquela grande e abominável igreja, que é a mais abominável de todas as outras igrejas. Pois eis que tiraram do Evangelho do Cordeiro muitas partes que são claras e sumamente preciosas, e também muitos convênios do Senhor foram tirados. Então, da Bíblia, do livro que foi escrito pelos judeus, foi tirado muitas partes claras e preciosas que muitas partes claras e preciosas que, se essas partes continuassem na Bíblia, era muito mais fácil de reconhecer o Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Mas o inimigo tira justamente para confundir os homens. No versículo 27. E fizeram tudo isso a fim de perverterem os caminhos retos do Senhor, a fim de cegarem os olhos e endurecerem o coração dos filhos dos homens. Vês, portanto, que, depois de haver o livro passado pelas mãos da grande e abominável igreja, foram suprimidas muitas coisas claras e preciosas do livro, que é o livro do Cordeiro de Deus. E depois que essas coisas claras e preciosas foram suprimidas,
E depois que essas coisas claras e preciosas foram suprimidas, ele propagou-se por todas as nações dos gentios. E depois de ter se propagado por todas as nações dos gentios, sim, mesmo do outro lado das muitas águas, que viste com os gentios que saíram do cativeiro, vês que, por causa de muitas coisas claras e preciosas que foram suprimidas do livro, que eram claras ao entendimento dos filhos dos homens, segundo a clareza que existe no Cordeiro de Deus, por causa dessas coisas que foram suprimidas do Evangelho do Cordeiro, um grande número tropeça, sim, de tal maneira que Satanás tem grande poder sobre eles. Então, por causa das coisas claras que foram tiradas da Bíblia, muita gente tropeça e fica à mercê do inimigo. Aqui, ó, tá vendo? Fala assim, de tal maneira que Satanás tem grande poder sobre ele, porque é, tem aquela cegueira que fala aqui antes, né? A cegueira da mente e tal. Vez, não obstante, no 30. Vez, não obstante, os gentios que saíram do cativeiro e que foram elevados pelo poder de Deus acima de todas as outras nações na face da terra, que é uma terra escolhida acima de todas as outras terras, que é a terra que o Senhor Deus prometeu a teu pai por convênio, que seria a terra de herança de seus descendentes. Vês, portanto, que o Senhor Deus não permitirá que os gentios destruam completamente a mescla de tua semente que está entre os teus irmãos. Então, a terra prometida. Aqui no Brasil, nós estamos na terra da abundância. Tudo que planta dá. Quando eu vou para a Bahia, que passo pelos caminhos de Minas Gerais, Bahia, enfim, você vê uma paisagem. Paisagem. Então aqui no Brasil, tudo que planta dá. Tem minério, ouro, então aqui é a terra da abundância. Tá meio um caos por conta do governo, né? Que vem há muitos anos roubando e má administração. Vamos lá. 31. Nem permitirá ele que os gentios destruam a semente de teus irmãos. Aqui está falando que os gentios passou a ser acima aqui, ó. No versículo 30 aqui, ó. Vês, não obstante, os gentios que saíram do cativeiro e que foram elevados pelo poder de Deus acima de todas as outras nações. Tem uma parte que fala assim, ó, os últimos serão os primeiros. Porque primeiro o Senhor veio na linhagem de Judá, onde foi escrita a Bíblia e tal. E teve os 12 apóstolos. E aí aquela nação, digamos que na época não reconheceram eles, tanto que crucificaram. E aí ele apareceu pessoalmente lá. E os gentios, o Senhor não veio pessoalmente aqui. Ele veio, mais pra frente a gente vai ver que ele veio após a ressurreição. Ele visitou aqui as Américas, mas não veio, ele não nasceu aqui, né? Então, os gentios são os últimos. E como serão os primeiros, porque os gentios que, digamos que vai nos últimos tempos, né, agora né, nos últimos tempos, preparar o caminho para a vinda do Senhor, né? Então vamos lá. 32. Tampouco permitirá o Senhor Deus que os gentios permaneçam para sempre naquele horrível estado de cegueira, no qual tu vês que. Eu vou ler 31 aqui. Nem permitirá ele que os gentios destruam a semente de teus irmãos. Tampouco permitirá
o Senhor Deus que os gentios permaneçam para sempre naquele horrível estado de cegueira, no qual tu vês que estão, devido às passagens claras e preciosas do Evangelho do Cordeiro que foram suprimidas por aquela grande abominável cuja formação tu viste, por aquela igreja abominável cuja formação tu viste. Diz, portanto, o Cordeiro de Deus: serei misericordioso para com os gentios, visitando os remanescentes da casa de Israel com grande julgamento. E aconteceu que o anjo do Senhor me falou, dizendo: Eis que, diz o Cordeiro de Deus, depois de visitar os remanescentes da casa de Israel, e esses remanescentes de quem falo são a semente de teu pai, portanto, depois de visitá-los com julgamento e feri-los pela mão dos gentios, e depois que os gentios tropeçarem muito por causa das partes claras e preciosas do Evangelho do Cordeiro, as quais foram retiradas por aquela igreja abominável que é a mãe das meretrizes, diz o Cordeiro: serei misericordioso para com os gentios naquele dia, tanto que lhes trarei pelo meu próprio poder muito do meu evangelho, que será claro e precioso, diz o Cordeiro. Dizendo o Cordeiro é o Salvador que diz, né? Pois eis que, diz o Cordeiro, eu me manifestarei à tua semente, de modo que ela escreverá mais coisas que lhe ensinarei, as quais serão claras e preciosas. E depois que tua semente for destruída e degenerar, caída na incredulidade, assim como a semente de teus irmãos, eis que essas coisas serão escondidas para serem reveladas aos gentios pelo dom e poder do Cordeiro. E nelas será escrito o meu evangelho, diz o Cordeiro, e minha rocha e minha salvação. E abençoados os que procurarem estabelecer a minha Sião naquele dia, pois terão o dom e o poder do Espírito Santo, e se perseverarem até o fim, serão levantados no último dia, e serão salvos no reino eterno do Cordeiro. E aqueles que proclamarem a paz, sim, novas de grande alegria, quão belos serão sobre os montes. Aqui está falando aqui, ó, e abençoados os que procurarem estabelecer a minha Sião. Sião é uma palavra que quer dizer puro de coração. E estabelecer Sião é se preparar mentalmente, espiritualmente, para o encontro com o Salvador Jesus Cristo, nessa vida ou na outra. Mas estar sempre preparado. E aqui fala sobre aqueles, aqui ó, serão levados, aqui ó, e abençoados os que procurarem estabelecer a minha Sião naquele dia, pois terão o dom e o poder do Espírito Santo, e se perseverarem até o fim, a pessoa que busca o dom de Deus e persevera até o fim, né, serão levantados no último dia e serão salvos no reino eterno de Deus, do Cordeiro. E aquele que proclamarem, aquele que prega o Evangelho de Cristo, proclamarem a paz, sim, novas de grande alegria, quão belos serão sobre os montes. Serão recompensados, né? E aconteceu que vi o remanescente da semente de meus irmãos, e também o livro do Cordeiro de Deus que procedera da boca do judeu, e que veio dos gentios para o remanescente da semente de meus irmãos. E depois de haver chegado a eles, vi outros livros surgirem pelo poder do Cordeiro, trazidos a eles pelos gentios,
para convencer os gentios e os remanescentes da semente de meus irmãos e também os judeus que estavam dispersos por toda a face da terra, de que os registros dos profetas e dos 12 apóstolos do Cordeiro são verdadeiros. E falou-me o anjo dizendo: estes últimos registros que viste entre os gentios confirmarão a verdade dos primeiros, que são dos 12 apóstolos do Cordeiro, e divulgarão as coisas claras e preciosas que deles foram suprimidas, e mostrarão a todas as tribos, línguas e povos que o Cordeiro de Deus é o Filho do Pai eterno e o Salvador do mundo, e que todos os homens devem vir a ele, pois do contrário não poderão ser salvos. E deve vir de acordo com as palavras proferidas pela boca do Cordeiro, e as palavras do Cordeiro tornar-se-ão conhecidas nos registros de tua semente, assim como nos registros dos 12 apóstolos do Cordeiro. Portanto, ambos serão reunidos num só, porque há um só Deus e um pastor sobre toda a terra. E chegará o tempo em que ele se manifestará a todas as nações, tanto aos judeus como aos gentios, e depois de haver se manifestado aos judeus e também aos gentios, ele manifestar-se-á aos gentios e também aos judeus, e aos últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Se vocês não entenderem, mas Joyce pode me perguntar qualquer coisa aqui. E recomendo baixar aqui quem estiver assistindo, principalmente minha mãe e minha irmã, baixar a Biblioteca do Evangelho no Play Store. Porque aí, vocês lendo, essas que estão em azul aqui, ó, é só clicar. Vou clicar aqui no Evangelho, ó, e eles será escrito no o meu Evangelho. Evangelho, letrinha A. Aí vai estar explicando aqui bastante coisas do que é o Evangelho e de qual Evangelho está falando. Aqui, ó, Sião, Guia de Estudo das Escrituras. Clica de novo. Aí tem aqui Enoque, tá, né? Jerusalém. Aqui, ó, os puros de coração. Sião também significa o lugar onde os puros de coração vivem. A cidade construída por Enoque e seu povo, e que foi posteriormente levada aos céus por causa da retidão de seus habitantes, chama-se Sião. Então, Sião é tanto os puros de coração, as pessoas que buscam a santificação perante Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, e tanto um lugar, quanto quando existe muitas pessoas em um determinado lugar puras, então aquele lugar se torna Sião também. Porque Sião são os puros de coração. E tem muitas outras escrituras aqui, ó, tá vendo? Primeiro Reis, tudo falando sobre puros de coração. Ok? Hoje estendeu um pouco, porque o capítulo, o capítulo 3 é grande, extenso e explica muitas coisas. Tem muitas coisas que eu não expliquei aqui, como a grande prostituta da terra, né? Que é a igreja que o inimigo constrói. A igreja do diabo aqui, ó. No versículo 6. Aconteceu que vi essa grande e abominável igreja, e vi que o diabo era o seu fundador. Tudo isso a gente pode, se tiver dúvida, pode pesquisar depois. E quem estiver perto de mim pode me perguntar pra eu poder estudar mais e poder explicar. Mas eu sei que o livro de Mórmon é uma escritura sagrada, assim como a Bíblia.
E sei que o Salvador e Redentor é nosso Salvador, Salvador Jesus Cristo. Compartilhe essa escritura, esse capítulo lido, em nome do Salvador e Redentor Jesus Cristo também.